Agora nós vamos falar desta energia para os 12 signos, trabalhar a força do Sol renovado em Leão, junto com a energia do Mercúrio retrógrado. Quanta energia nós temos agora nesse desenvolvimento da mandala. Eu vou apresentar, como faço aqui toda semana, tanto a força fluente como desafiadora ligada ao setor que cada signo cair. Agora sim, nós vamos falar de uma forma pessoal, para que cada signo medite em relação a todas as possibilidades, para ver se você está mais imerso na sombra ou na luz. E como eu sempre falo aqui, eu vou citar toda essa energia que você pode empregar para o seu signo solar, que era o seu próprio signo. Ou, se você também preferir, você pode utilizar para o ascendente signo lunar, o signo que você tem o Mercúrio, onde você tem Leão no mapa, ou seja, tudo depende do seu conhecimento astrológico. Caso você conheça também o seu signo ascendente, pensa da seguinte forma: o seu signo pessoal são seus anseios, seus desejos, aquilo que você está buscando na sua vida, e o ascendente representa o ponto de partida, como que você parte para a conquista. E com isso, você faz um mix com as informações. Lembrando sempre, tudo que eu falo aqui você pode empregar nas suas experiências. Observe se os setores que eu colocar aqui estão bem resolvidos na sua vida. Com isso, você já tem um caminho que as coisas estão, de repente, legais e você pode manter o fluxo da sua energia, ou se você precisa revisar, que é uma tônica com todas essas retrogradações presentes, ok? E quem é o primeiro signo que nós vamos conversar? Exatamente o signo onde o Sol se renovou. Vamos conversar diretamente agora, como primeiro signo da semana, os leoninos. Leoninos, Sol renovado, é o seu regente, a energia vem com tudo agora, a lua nova chegando quinta-feira, o Mercúrio firmando a sua retrogradação até 11 de agosto em cima da sua égide. O que eu diria para vocês? O primeiro setor, ele sempre representa aquele impulso, aquela iniciativa, aquela energia, aquela garra de conquistarmos aquilo que realmente nos interessa. Agora fica o questionamento que eu vou apresentar para todos os signos de luz e também de sombra. Inicialmente, o lado mais complicado. Vamos terminar todos os signos com a força de luz. Se vocês observarem que onde você coloca a sua energia pessoal é necessário muitas revisões, utiliza a sua mente, o seu pensamento. Quando você está imerso na experiência e através do que você decodifica com a sua mente, você fala, pô, quantas coisas eu preciso revisar aí. Estou percebendo que quando eu coloco a minha energia na experiência, as coisas não estão fluindo, as coisas estão complicadas. Guarda isso que eu vou falar, a resposta está na sua mente. Exatamente isso. Pense em relação à experiência. Não está legal, não está fluindo? Você precisa utilizar esse poder mental para observar os pontos para que você possa ajeitá-la. E a lua nova sob a sua égide te dá um poder de criação incrível. Então, com isso, utilizando a sua mente, os pontos que devem ser revisados, utilize principalmente a partir da quinta-feira um impulso para criar novas possibilidades, uma nova forma de você empregar a sua energia para criar uma força nova na experiência que de repente está complicada. Então, o segredo na revisão mental e também num impulso novo, principalmente a partir da quinta-feira. Se está tudo bacana, está tudo legal, está fluindo, as experiências que são principais estão bem resolvidas, mais do que nunca é o momento de você colocar o seu coração, a sua iniciativa e falar, vamos melhorar isto mais ainda. Então você tem esse poder. Onde está? Na sua criatividade, no verdadeiro amor e prazer e alegria de estar vivendo a experiência. Então, com isso, mantenha o fluxo. Mas não se esqueça, as revisões podem aparecer de uma forma bem intensa e utilize esse poder da lua nova como uma possibilidade de se recriar. Tudo está na mão de vocês. Basta observar tudo que eu falei aqui nas experiências principais da sua vida, ok? Agora, qual é o signo que ficou em segundo nessa semana? Vamos trocar uma ideia.
com os virginianos. Virginianos, aquela conjunção ainda está forte, que eu já venho apontando, principalmente na semana anterior, do Marte junto com a cauda do dragão, que é um ponto lunar, e a partir de terça-feira, dia 22, vocês iniciam o influxo do inferno astral. Quando a gente fala em inferno astral e as pessoas têm pouco conhecimento astrológico, pensa numa energia extremamente pesada. Não é assim. Como eu explico sempre o impulso do inferno astral? É como um tanque de combustível de um carro. Mesmo se você não dirige, é fácil entender o que eu vou falar. Você está com o tanque cheio, você pode ir para qualquer lugar, você tem combustível de sobra. Quando ele está na reserva, você já vai mais devagarzinho, você sabe que você tem que poupar combustível, porque se você for com muita força e muito ímpeto, ele acaba. Então, a partir dessa semana, inicia este um mês que vocês devem ter muita observação em relação a estes pontos. Agora, o setor que vocês caíram, o setor 2, ele representa a estabilidade. O valor verdadeiro das coisas pode estar incluso a parte material, a parte financeira, onde eu recomendo agora com o início do inferno astral que você tenha mais cuidado. Não aposte a sua energia pessoal em assuntos que você não sinta muita firmeza. É a melhor forma de vocês compreenderem isso. Porque se você colocar algo que de repente é importante, e neste momento de inferno astral você coloca a sua energia e está mais ou menos, a coisa não tem aquela firmeza, aquela estrutura que é necessária para a gente saber, tipo, não, aqui eu posso colocar minha energia que eu sei que a coisa flui. Ela tem uma raiz. Se vierem desafios, eu tenho condições de administrar isso. Se você sentir essa energia, maravilha, você está no fluxo de luz. Mas se você perceber que as coisas estão mais ou menos, não tem estabilidade, pode ser algo que você vai arriscar demais, eu recomendo que vocês tenham muito cuidado a partir dessa semana. Então é um momento onde essa energia do Marte ele pode estar pedindo um impulso para você fazer e resolver, principalmente coisas que estão bloqueadas, travadas, mal resolvidas. Vá com calma. Controla este Marte que está sob a égide de vocês. Porque se você colocar muito brilho, não, eu vou, eu faço, eu aconteço, esse Sol em Leão fala, você acha que é assim? De repente não é. Então vá com calma. Aposte em coisas confiáveis. Em coisas que você fala, não, aqui é legal. Se você arriscar demais com este influxo que envolve principalmente o inferno astral, a coisa pode complicar mais para frente, principalmente nesse período de um mês, com o Sol em Leão e com o Mercúrio retrógrado, que é o seu regente, mais cuidado ainda. Então é isto que eu recomendo para vocês, seja qual for a experiência. Agora vamos conversar com o próximo signo. Nós vamos trocar uma ideia com os librianos. Librianos, vocês caíram no setor 3. O que representa o setor 3? O setor da troca de ideias. O setor onde mais do que nunca você deve utilizar a força do ar que rege o seu signo nas interações. Quem realmente está com vocês? Sendo que o seu regente, que representa a energia de Vênus, está diretamente nesse signo da abertura de novos caminhos, de novas possibilidades, mais do que nunca converse. Troque uma ideia. O que seria o sentido que você deve tomar cuidado, que eu estou apresentando para todos os signos? Se você perceber que de repente chega uma informação para você, que você fala, puxa vida, e agora? O que eu faço com essa situação que chegou para mim? Conversa. Troca uma ideia, coloca o brilho da sua energia, essa força que normalmente representa a apaziguação de forças. Porque quando a gente fala do signo de Libra, todo mundo pensa naquela coisa que sempre quer ser bonzinho e tal. Não é bem assim. Nós temos pessoas de todos os signos que representam pessoas mais agitadas, mais calmas. Mas se você perceber que chegou a informação de algo que é complicado, vá ali, converse, procure compreender. Lembre-se, o Mercúrio está retrógrado. Procure compreender, jogar a luz leonina, que trabalha de uma forma legal com o seu signo, que é fogo e ar. Procura colocar o Sol nessa experiência, conversando, dialogando, procurando ver todos os pontos que de repente se apresentam como desafios a serem superados.
Porque o grande desafio representa você ter esse ímpeto da troca de ideias. Porque se você ficar segurando demais, isso pode implodir internamente. Então, você precisa vencer por mais desafiador que seja. Esta parte que de repente bloqueia a troca de ideias. Aí muitos librianos podem falar, mas o outro lado não está disposto a conversar. O outro lado não me entende. É exatamente este que é o desafio que você tem que superar. Faça a sua parte. Procure trabalhar o ímpeto da iniciativa de trocar uma ideia. Se você perceber que não existe a reciprocidade da sua intenção, coloque pelo menos uma coisa no seu coração. A minha parte eu fiz. Isso que cabe para vocês como um desafio a ser vencido. Já se você perceber que tá legal, tá bacana a situação que é principal na sua vida, que existe conversa, existe troca de ideias, onde você fala, não, ali a gente conversa bastante, porque eu estou falando, parece que é relacionamento afetivo. Não, isso envolve tudo, de repente é no trabalho. Todo mundo conversa, todo mundo dialoga, todo mundo expõe a situação de uma forma clara. Aproveita esse Mercúrio retrógrado e o Sol em Leão e pega todas as informações para você saber dar um direcionamento nisso. Se essa energia estiver bem resolvida, bacana, continue o fluxo. Mas, novamente, Mercúrio retrógrado, Sol em Leão, e nesse setor que vocês caíram, existe aquela coisa truncada, parece que tem coisa escondida, ou não quer falar, ou falam demais e mais poluem o sentido da experiência de fluência do que, de repente, resolvem a situação. Esse é o grande desafio que vocês devem vencer. Então, esta é a dica e o toque que eu tenho que dar para vocês nessa semana. Agora vamos conversar com quem? Vamos conversar com o próximo signo. Vamos entrar na energia de Escorpião. Escorpião, mais do que nunca, esse setor que vocês caem com a renovação de Leão, com o Sol aí que desafia a sua força, vem aquele questionamento emocional que é diretamente uma energia muito forte no DNA astrológico de vocês. É o momento de vocês encararem tudo que são energias emocionais que retornam para você de coisas que podem estar mal resolvidas. Então vem esse grande desafio. Você consegue colocar luz nessa experiência? Este é o grande desafio do Sol em Leão com a energia de vocês. Você tem a capacidade, quando você sentir o lado mais denso da experiência, aquela coisa mal resolvida, que faz com que, de repente, esse seu lado mais complicado com essa Lilith que pode estar bagunçando a sua energia emocional, estou falando do desafio, daqui a pouco eu falo da luz, se você sente esse tipo de energia mais do que nunca, tenha uma força de perseverança de jogar luz na experiência se você acredita que ela vale a pena. Você tem esse poder, mas é um desafio. Então existe essa grande possibilidade de emergir do seu ser, de repente, emoções que você não estava nem pensando que estavam presentes. Agora, com o Sol desafiando vocês, fala, coloca a luz aí. É importante, você tem esse poder, você tem esse comando. Então, encare todos esses desafios, principalmente, novamente, com tônica emocional, coloca ali os sentimentos com emoções bem resolvidas para colocar luz na experiência. Porque se você deixar essa densidade lilithiana, que é amplificada com esta energia do Sol em Leão, se você deixar ela ficar presente e dominar você, o pior dos sentimentos podem estar presentes nas experiências. Então é necessário, de novo, essa dica é bem simples. Joga a luz. Não sei como, cada qual com as suas experiências. Eu apresento aqui possibilidades para que cada um medite em relação ao que está vivendo. Joga a luz. Não adianta, quer jogar energia ruim? Então também vou jogar energia ruim em vocês. Não. Joga a luz. Demonstra que você está predisposto a resolver a situação, vivendo a verdade dos sentimentos de todos que estão envolvidos na experiência. O lado da fluência é o seguinte, se você perceber nas experiências que existe uma energia emocional trocada bacana, que os sentimentos são expostos, às vezes até com desafios, mas que todo mundo se entende com a linguagem emocional, mantém o fluxo. Por mais que esse desafio com a energia de Leão, com o Mercúrio retrógrado, fala, observa tudo com atenção, se você está no flow, está no fluxo, a energia está legal, está bacana, mantenha ela, que é a intensidade inerente do seu signo. Já se estiver complicada,
Lembra de tudo que eu falei aqui anteriormente para vocês. É o momento de jogar luz. Se entrar na sombra contra sombra, ninguém vai sair vencedor, ok? Então é isso. Você que observe agora como está a linguagem emocional do seu ser e suas prioridades. Agora vamos para o próximo signo. Nós vamos trocar uma ideia com os sagitarianos. Sagitarianos, a energia de Júpiter está aí expandindo de repente a sua força pessoal no sentido de você observar toda a autovalorização do seu ser nas experiências, que tanto pode estar conduzida para desafios, como também para coisas bem resolvidas. Vamos trabalhar primeiro o lado desafiador que pode estar presente. Sabe quando a gente pega uma determinada experiência, a gente coloca a nossa força pessoal, e a gente vê que nessa experiência, que é o foco que está presente, cada qual com a sua própria vida, você percebe que você não é reconhecido, que você sempre está ali se doando, colocando amor, colocando alegria, procurando trabalhar o lado do alto astral na experiência, e você percebe que o outro lado sempre dá o contra, sempre procura colocar você para baixo. Este é o grande desafio que vocês têm que vencer a partir dessa semana. Porque o Sol chegou em um signo que conversa com você com a mesma linguagem. Vocês representam o elemento fogo. E o Sol chegou em um signo de fogo. Então você tem uma fluência para demonstrar e vencer esse desafio que, por mais que o outro lado não te valorize ou não veja em você as qualidades que você sabe que você tem, é o momento de você continuar com essa energia solar de mandar a luz, de mandar amor, de mandar alegria. Porque o grande desafio está em você manter esse fluxo de energia de alto astral. Porque se o outro lado te testa e você cai, o que seria você cair? Quando você vê, você fica em baixo astral, você se sente desvalorizado, tal e etc. Você está sendo vencido por este influxo que te apoia muito para você manter a sua energia num alto astral. Então procure evitar o baixo astral, a baixa estima, onde você não se sente valorizado, não se sente reconhecido por tudo que você faz. É o momento de combater isso. Não permita que essa energia astral, que pode estar em alta, tire a sua força pessoal. Se você permitir isso, ou seja, nas experiências que são principais, você vira e mexe, está com baixo astral, pouco estímulo, não tem mais vontade de jogar a energia que normalmente você põe na experiência, o entusiasmo que é natural de vocês, representa que muita coisa tem que ser trabalhada ali. O Mercúrio retrógrado também está no signo de fogo. E a motivação é a palavra. Se você perceber que dá para você motivar para que a experiência recupere uma energia astral mais bacana, é o momento de você empregar isso, seja conversando, trocando ideias, expondo verdades que de repente muitas pessoas não estão enxergando, escutar a verdade dos outros também, respeitando a opinião deles, tudo isso está em jogo. Já se você perceber, aí é o lado luminoso, que a força de Leão, que é um signo de fogo, está amplificando a sua energia pessoal e tudo está fluindo, tudo está legal, todo mundo se valoriza, todo mundo mesmo nos desafios encaram as experiências de uma forma legal, mantendo uma vibe alta, mantenha. É sinal que você está acertando. O Mercúrio retrógrado pode aprontar algumas coisas? Sim, mas nada que você não possa superar. Então observe como que você está conduzindo a sua energia, ok? Agora vamos para o próximo signo, vamos conversar com os capricornianos. Capricornianos, vocês caíram em um setor que tem muito a ver com a sua energia, é o setor da disciplina, da organização, do trabalho. Mas o que representa isso nas suas experiências? Não é o trabalho na própria palavra, no sentido que a gente coloca aquela, então vou ter que pegar no dia a dia, calma. Não é bem assim. É o momento que você tem uma capacidade incrível, vamos dizer, uma oportunidade com essa renovação do Sol, de você colocar cada coisa no seu lugar. O que representa isso? Sabe aquelas coisas que de repente a gente está colocando energia demais e a gente não precisa exagerar?
Ou, de repente, algumas coisas que estamos colocando energia de menos e deveríamos colocar mais a nossa força ali para que a coisa flua. É isto que vocês têm que fazer. Por isso que o setor que vocês caíram, que é o sexto, representa a organização. Então, você saber como você emprega a sua energia. O seu regente, Saturno, está em retrogradação. E agora com Mercúrio na retrogradação também, é o momento mais propício para que você saiba equalizar como você coloca a sua energia pessoal nas experiências. Então, é extremamente simples. Aprenda a colocar mais energia naquilo que está escasso e menos energia naquilo onde você está exagerando. Mais equilíbrio, mais balanço em relação a como você despende a sua energia pessoal. O que representaria a sombra? Você continua, de repente, colocando um monte de energia em coisas que são secundárias na sua vida, que agora, com o ingresso do Sol em Leão e o Mercúrio retrógrado, você tem a possibilidade de enxergar. E você continua desgastando a sua força pessoal nisso, com o tempo isso só vai se acentuar. Então, como eu disse, é o momento de você criar o balanço, o equilíbrio dessas energias. Organizar a sua vida. Isso que é o foco principal. Organizar. E organizar a vida é aprender a definir o que é prioridade e o que é secundário. Então, se você já vem colocando energia demais numa coisa e aquilo não anda, é sinal que ali você está perdendo a sua força. Comece a observar, aí é o caminho de luz que você tem. Comece a observar novos caminhos que podem surgir, onde você fala, pô, aqui vale mais a pena. Não vou mais me desgastar com aquilo e vou projetar a minha energia nesse possível caminho que agora eu enxergo, que pode se tornar uma prioridade na minha vida. Coloque isso em tudo na sua vida. Relacionamento, trabalho, seja o que for. Então você tem que aprender a equilibrar e harmonizar a sua energia pessoal. Se você ficar com a energia descompensada, deveria fazer e não estou fazendo, ou estou fazendo demais, tudo menos aquilo que eu deveria fazer, aí o desafio está te vencendo. Se você perceber que está tudo legal, está tudo bacana, e é o caminho de luz que pode estar presente, não estou com o meu dia a dia legal, meu cotidiano bacana, eu tenho ali uma regra que eu estou seguindo, eu sei aonde eu emprego a minha força pessoal para que minha vida flua, mantenha, é sinal de acerto. Mas esse setor que vocês caíram é um setor que tem muito a ver com a retrogradação de Mercúrio, que junto do Sol que se renovou em Leão, você tem a capacidade de observar pequenos detalhes que antes não eram vistos. Então está tudo na mão de vocês para que a fluência surja. Mas observe se você está mais no desafio ou mais na fluência. Esta é a grande dica para você saber empregar a sua energia de uma forma legal e ter a sua vida organizada, não na chatice, mas organizada no sentido de obter fluência em relação aos seus verdadeiros objetivos, beleza? Agora nós vamos falar com quem? Vamos trocar uma ideia com os aquarianos. Aquarianos, o sétimo setor representa diretamente o setor das parcerias, das associações, e com o Plutão que vocês estão aí, representa diretamente o quê? Você tem uma força incrível para colocar a sua intensidade com esta renovação do Sol, no sentido de reconhecer, muitas vezes, que os sócios, os parceiros, que não é só relacionamento afetivo, pode ser algo ligado ao trabalho, etc. Está tudo em jogo. Você observar esse sol e esse brilho nas pessoas que estão contigo. Então, como que vocês trabalham isso? Quando eu falo parcerias e associações, representam coisas que você permitiu que seu coração se envolvesse de uma forma séria. Podem ser coisas de trabalho. Se você perceber que este sol está brilhando nas suas parcerias, isso é lindo, é sinal que você está na luz. Mas, como estou apresentando para todos os signos, se você perceber que todas as parcerias e associações, ou as principais, você vê um sol apagado, você não vê brilho, você não vê criatividade, você não vê doação, você não vê receptividade dos parceiros que você escolheu, este é um grande alerta e tem que utilizar a força de Plutão.
Se vocês ficarem atentos, vocês vão ter todas essas revelações a partir dessa semana. Lembre-se novamente, isso eu vou falar quantas vezes forem necessárias. Vocês estão com Plutão aí. Então é um momento de intensidade, de força plena. Não adianta as coisas serem mais ou menos. Então, se você sentir naquilo que você se associou de uma forma séria, seja o que for, que está apagado, está sem brilho, está sem motivação, não tem aquela energia legal do início que fez com que você permitisse que isso se tornasse sério na sua vida, é o momento de trabalhar isso. É o momento de demonstrar que não existe o equilíbrio das experiências. Isso é típico do sétimo setor, o equilíbrio das experiências. Porque quando um lado se doa demais e o outro de menos, isso é tudo menos uma parceria. Então é o momento de você colocar a sua energia para que o equilíbrio surja. Esse é o grande desafio que vocês têm que vencer. Novamente, com o Plutão aí, você deve estar demonstrando muita intensidade naquilo que vale a pena. Como também você pode esmorecer para coisas que você percebe, parcerias que não estão fluindo, e o outro lado vai perceber isso de vocês também. Então é o momento, se é algo que você está envolvido e tem que resolver, tem que viver e experienciar, de trabalhar o caminho do meio. Nada de se doar demais e nada de se doar de menos. Isso também inclui todas as parcerias e associações que você tiver, que você sinta esta falta de equilíbrio. Já pelo contrário, se você sentir esse sol brilhando maravilhoso, eu estou com parceiros que são realmente fortes, eles são vivos, eles são criativos, eles são dinâmicos, maravilha, você está acertando no caminho astral. Então mantenha esse fluxo, que devagarzinho as coisas tendem a melhorar com essa energia do Sol em Leão. Mas como o Mercúrio está retrógrado, para todo mundo, pequenos detalhes a serem aperfeiçoados podem surgir. Aproveite esse momento e aperfeiçoa tudo e corrija pequenas coisas para que no futuro elas não se tornem grandes. Acho que você pegou a dica. Vamos em frente? Agora vamos conversar com quem? Vamos conversar com o signo que ficou em 8º na semana. Vamos trocar uma ideia com os piscianos. Piscianos, vocês estão com um ponto lunar que se chama Cabeça do Dragão aí. Isso eu sempre relembro, mas nessa semana, mais do que nunca, ela pode ser ativada como uma força de oportunidade que impacta o seu ser. A cabeça do dragão é um ponto lunar, não é um planeta. Ela é chamada no seu sentido mais místico, com este nome, cabeça do dragão, mas na verdade representa um nódulo lunar, ou uma extensão, ou um ponto astral da própria Lua. E o 8º setor, com este ponto, fala o seguinte: é o momento de libertação. Então este Sol em Leão vem trazer para você exatamente essa força de você se libertar de coisas que de repente estão fazendo parte do seu ser, que você fala, eu não quero mais isso na minha vida. Você quer oportunidade mais maravilhosa que essa? Agora vem os dois lados, de desafio e de fluxo. Primeiro desafio. Aí você fala, pô, eu sei que eu preciso me libertar disso, mas eu não tenho força. É uma coisa que está entranhada no meu ser, que quando eu vejo, eu parto ali para resolver a situação e por que não me desapegar dela? Mas quando eu vejo, eu estou totalmente envolvido. Você está desperdiçando essa oportunidade. Então poderíamos dizer que para todos os piscianos, essa renovação do Sol com o Mercúrio retrógrado vem trazer para vocês essa possibilidade da coragem. Esta possibilidade de você rever as coisas que não mais se encaixam na sua vida e com uma força incrível você chegar ali e demonstrar esse sol que vem como uma oportunidade de falar, olha, ou resolvemos isso ou cada um segue o seu rumo. Este é um grande desafio que pode se apresentar para vocês. Já como lado fluente, se você perceber e você parar agora com tudo que nós estamos conversando e você falar assim, eu não tenho apego nenhum, eu estou legal, estou forte, firme nas coisas que realmente me interessam, estou ali pleno por inteiro, coloco a minha energia e as coisas estão indo, cada qual no seu passo, mas estão fluindo, mantenha a energia. É sinal que você não tem nada a acertar, mas eu asseguro
que se tiver alguma coisinha a ser acertada, esse Mercúrio retrógrado vai te demonstrar. E aí aproveita aquela oportunidade, mesmo no desafio anteriormente, vai ali e resolve. Porque se você deixar mais para frente, isso que não representa nada, pode se tornar um tremendo apego que cada vez mais vai segurar essa energia de libertação que está sendo cobrada pela cabeça do dragão e se tornar um apego que vai ser mais difícil adiante você resolver do que agora. Então, simplesmente atenção e observa isso nas prioridades das experiências, ok? Agora vamos falar com o signo que ficou em nono na semana. Vamos conversar diretamente com os arianos. Arianos, como vocês estão lidando com este Saturno retrógrado, a energia desse Netuno retrógrado que está pedindo para vocês? Olha, é a última oportunidade que é dada para vocês para que vocês revisem tudo para saber colocar a energia de vocês naquilo que verdadeiramente interessa. É isso que o nono setor vem pedir. A primeira coisa que eu digo, este Sol em Leão, que é o mesmo elemento de vocês, que é fogo, vem trazer uma energia maravilhosa para você saber dar o primeiro passo. Mas o nono setor é o primeiro passo para quê? Para você se aventurar, para você colocar a sua energia e explorar através da sua energia pessoal aquilo que realmente vibra no seu coração. Não adianta você ficar preso em experiências onde não existe mais entusiasmo. Olha o desafio dessa força. Lembrando que o Mercúrio está retrógrado ali. Então, se você perceber que existem determinadas experiências que não entusiasmam mais o seu ser, é mais certo do que nunca que vocês devem arrumar isso. Se não vibra, vamos lá, mas é importante, vamos conversar, vamos procurar resgatar esse entusiasmo, vamos começar a explorar novas realidades, vamos alterar aquela coisa, aquele cotidiano massacrante em oportunidades diferentes. Então, seja qual for a experiência, é o momento de você renovar, revisando todos esses pontos. Lembra? O Sol traz essa possibilidade para você. Por mais desafiador que seja, onde você pega essa energia do elemento fogo e fala, vamos resgatar o entusiasmo, criando novas possibilidades, mas todas estas retrogradações falam, revisa, olhe todos os pontos, resgate aquilo que é importante, explore mais, demonstre novos caminhos, novos direcionamentos, que é típico do nono setor, mas tudo isso tem que ser avaliado com o seu coração. Este é um desafio que pode ser vencido. Já se você sentir que você está revisando esses detalhes e que todo mundo está vendo novos caminhos, o direcionamento está certo para todos, todos estão empenhados naquilo que realmente interessa, você está no caminho certo. Então continua isso, continua esse fluxo, só que você nessa semana, para melhorar mais ainda, você pode encontrar caminhos e direcionamentos que quem está envolvido com você não estava enxergando. Então esse é o lado mais do que luminoso que está aberto para vocês com toda essa energia do Saturno e do Netuno retrógrados. Mas se você estiver naquele desafio da falta de entusiasmo, procura resgatar isso. Porque senão essa energia daqui a pouco pesa e vai ficar mais difícil de você se lançar no objetivo que todo mundo se comprometeu a trilhar, ok? Seja qual for o tipo de experiência, observe esses pontos se você está na luz ou se você está na sombra. Agora vamos falar com o signo que ficou em 10º na semana. Vamos trocar uma ideia com os taurinos. Taurinos, vocês que representam a força do elemento terra, estão sendo desafiados pela energia do ingresso do Sol em Leão. Vem perguntar para vocês, sabe aquilo que você se comprometeu que você faria nesse ano? Ele já passou da metade, estamos no segundo semestre e isso ainda continua fraco, continua sem bases, continua sem aquela coisa de que estou vivendo isso, as coisas estão fluindo, as coisas estão legais. Sabe aquela coisa que pode ser cobrado de você agora? Pô, você falou que isso era importante, mas parece que você não está ligando. Isso é você conversando contigo mesmo. Então este é o grande desafio deste Sol em Leão com o Mercúrio em retrogradação ali.
Se você perceber que aquilo que realmente é importante na sua vida, não estou falando de coisas pequenas, coisas importantes, de repente, sabe? Mudar de residência, mudar de trabalho, melhorar um relacionamento, adquirir mais bens materiais, que isso é importante para vocês, ter uma estrutura financeira legal, e você percebe que você colocou pouca energia ali. Começa a acelerar um pouquinho ali, porque parece que os 7 anos de Urano aí na energia pessoal de vocês não chacoalhou o que era necessário. Então é o momento de resgatar isso. É o momento, vamos colocar assim, de resgatar coisas que são importantes. Onde você fala, pô, isso é importante, eu estou deixando de lado. Esse é o grande desafio para vocês. Então pega essa energia e fala, agora eu encaro isso de vez, vou ser mais sério, mais comprometido com isso, para que realmente isso comece a ser solidificado na minha vida. Então depende de você. Já pelo contrário, como estou dando sempre os dois lados para todos os signos, se esse Sol em Leão vem demonstrar, olha, tá tudo fluindo, tá legal, aquilo que realmente é importante na sua vida está sendo vivido, você está sendo comprometido, esse Sol em Leão com esse Mercúrio retrógrado fala, cara, dá para você se esforçar um pouquinho mais. Deu para sentir? O flow, ele vem, ele pode estar presente, sim, mas dá para você ser melhor. Se você colocar mais energia ainda, os resultados podem te surpreender. Você, pô, só faltava um empurrãozinho, a coisa está fluindo, mas eu coloquei a verdade que reside em mim e eu percebi que agora a coisa está fluindo melhor ainda. Olha que momento lindo e mágico, mas depende de vocês. Então, como estou falando para todos, observe se você está mais na sombra ou na luz. Este Sol em Leão e esse Mercúrio retrógrado vem cobrar muitas coisas das pessoas, ou para melhorar ou para corrigir. Veja em qual tônica você está inserido. Agora vamos conversar com o signo que ficou em 11º. Vamos trocar uma ideia com os Geminianos. Geminianos, chegou Uranão aí. O Vênus já está praticamente fechando esse ciclo. Agora eu pergunto para vocês, como que você está vivendo essa energia de Urano e Vênus com a sua força pessoal? Você está interagindo com uma galera bacana, com uma galera legal? Quando você olha o entorno são os grupos, ou na vida social mesmo, diretamente, ou nas redes aqui. Como que tá? Você tá vendo as coisas fluírem? Tá tendo uma troca legal? Você tá aprendendo, você tá ensinando, você sente uma troca vibracional, uma conversa, uma energia trocada legal com as pessoas? Ou, de repente, a coisa tá complicada? O que representa isso? Com o Sol em Leão, você tem um aditivo de energia, porque o Sol está em um signo de fogo e vocês são um signo de ar. O signo de fogo é alimentado pelo ar, que representa a sua própria energia. Então, se você perceber que você está inserido em grupos que de repente não interagem o quanto poderiam interagir, você de repente está colocando a sua energia para que algo flua, você procura colocar a sua comunicação natural, a expressão do seu ser, e você não vê ali que essa interação gera um engajamento legal. Não estou falando só de redes sociais, estou falando na sua própria vida. Sabe aquela coisa que a gente está inserido num grupo que a coisa poderia ser melhor, mas as pessoas conversam pouco, interagem pouco, e você já está envolvido com esse grupo? Este é o grande desafio. Você tem essa possibilidade com o Vênus aí de motivar as pessoas, ativando o coração delas. Olha que dica legal. Tocando o coração das pessoas. Ei, vamos conversar mais. Me fala aí o que você está vivendo, o que você está sentindo, que eu coloco para você o que eu também estou vivendo. Isso pode envolver tudo, relacionamentos diretamente, os grupos que você está envolvido, os amigos que normalmente a gente escolhe, como você bem sabe, se são pessoas legais. De repente você no seu convívio
Com as redes sociais, você está em uma aqui agora. Se você não sabe, existe um aprendizado, existe uma troca. Este é o grande desafio que vocês têm que vencer. Não adianta vocês ficarem colocando a energia de vocês em coisas que não têm nada a ver contigo, onde não tem reciprocidade, onde não tem troca, onde não tem uma interação verdadeira. Então ninguém está aprendendo com ninguém. Então é o momento de você analisar com muita frieza e intelectualidade, vamos colocar essa palavra, ou mentalidade, ou raciocínio, pensamento. Essa é a frieza da mente. O que realmente vale a pena continuar na sua vida ou não. Tipo, não vale mais a pena eu interagir ali. Sabe, tipo, como se fosse aquele post de redes sociais vazio que só você coloca, ninguém curte, ninguém comenta, ninguém nada. Você está conversando contigo mesmo. Então, é um momento que a interação que é para todos é absolutamente necessária para que ela seja sadia. Este é o grande desafio do questionamento que se tem que fazer com o Mercúrio retrógrado e este fogo leonino que está pedindo essa sua atitude para arrumar isso na sua vida. Uma vida social bem resolvida, seja online ou seja no mundo totalmente direto, assim, pessoal. E a fluência representa, não, estou com uma galera legal, tenho amigos, as pessoas, os relacionamentos que eu estou envolvido, está tudo fluindo, está tudo bacana, legal. Então esse Vênus, que já está quase encerrando o seu ciclo, está muito bem resolvido no seu ser. Você teve os aprendizados, mas Mercúrio, que é o seu regente em retrogradação, pode apresentar alguns pontinhos ali que você tem a arrumar. Muita atenção em relação a isso. Então, simplesmente observe se existem desafios a serem corrigidos, corrija-os, ou se a coisa está no flow, veja os pequenos detalhes para que se torne melhor ainda, ok? Agora, o signo que ficou por último, vamos trocar uma ideia com os cancerianos. Cancerianos, como é que vocês estão lidando com essa força do Júpiter? Quando você fala, olha a dica do setor que vocês caíram, que é o último. Quando eu coloco a minha energia nas experiências, eu sinto esse Júpiter expandir, uma energia maravilhosa. Por mais que de repente as coisas estejam nos desafios, eu consigo colocar o meu coração, consigo colocar os meus sentimentos de uma forma bem clara e eu percebo que eu impacto as pessoas e as situações que eu estou envolvidas com este coração grande e tal, fazendo com que todo mundo procure trabalhar o melhor da experiência. Se você perceber que isso está ocorrendo, você está trabalhando de uma forma legal com a energia deste Sol leonino. Porque todos vocês estão com o tanque absolutamente cheio. Todo mundo fez aniversário. Então, cancerianos, vocês têm essa possibilidade. Eu iniciei com vocês com esse lado luminoso. Vocês estão com Júpiter aí. Júpiter é aquele que expande. E vocês representam um signo de água. Então, quando você se coloca nas suas experiências principais, você percebe que esse seu Júpiter expande o melhor de você. Cara, você está fazendo a sua lição de casa de uma forma perfeita. Já pelo contrário, quando você expande o seu ser, você é incompreendido. Você não tem, de repente, o retorno que você esperava. Você tenta colocar alegria, amor na experiência, aquele lado divertido que normalmente faz com que todos fiquem magnetizados pelo seu ser. Você percebe que isso não está rolando. Ou muitas vezes, aí seria o lado mais denso. Quando você está naquela experiência que é prioridade para você, principalmente nesse mês, você chega ali, a energia já começa a ficar pesada, densa, e as coisas não fluem. Este é o grande desafio que vocês têm que vencer. Porque, como eu falei, Júpiter está com a energia de vocês, e ainda fica aí por um bom tempo. Se vocês permitirem que o lado que expande dos seus sentimentos seja uma energia densa e complicada, cuidado e atenção, porque isso só vai ampliar os desafios. É o momento de você falar assim, eu sei que eu vou encarar um desafio, eu sei que eu posso me desarmonizar, mas isso que eu estou vendo fora, na verdade, é um resultado do que está dentro de mim. Então eu não vou chegar com uma energia densa, não vou chegar ali pronto para o embate. Eu vou expandir coisas boas, eu vou surpreender todos, impactando com uma energia boa, com uma energia motivadora,
principalmente com a linguagem emocional, que representa a força de vocês. Então, tudo que você tem fora, na verdade, é resultado do que você tem dentro. Então, se você está vivendo um desafio, perceba que a sua energia emocional e como você se manifesta com ela nas experiências é extremamente preponderante para o seu êxito ou para a falta de êxito. Não querendo falar a palavra que é o antônimo do êxito ou sucesso. Então, tudo é uma questão de reposicionamento. Se as coisas estão fluindo, aquilo que de repente representa as suas prioridades, vamos colocar até no plural, que estão fluindo, que estão legais, que algumas coisas estão bagunçadinhas, mas quando você coloca a sua energia, vem aquela força motivadora, principalmente locomovida pelos seus sentimentos, maravilha, mantém. Mas muita atenção com este Mercúrio retrógrado, porque ele está à sua frente, então você tem a possibilidade de enxergar antecipadamente possíveis desafios que podem, de repente, minar essa energia boa. Então já dá uma corrigidinha, se a gente continuar fazendo isso, isto pode acontecer. Você tem essa visão a partir dessa renovação do Sol e do Mercúrio retrógrado. Você pode olhar mais adiante, porque, como eu disse, vocês estão com o combustível no máximo, o tanque cheio. Então já dá uma corrigidinha, dá uma ajeitada, que você tem essa possibilidade de antecipar coisas que, de repente, os outros que estão contigo não estão vendo. Então, utiliza essa intuição no sentido de avisar, de arrumar, para que o caminho se ajuste, para que vocês não entrem em situações que agora você pode ver, ok? Mas se está tudo fluindo, está expandindo legal, mantenha o fluxo. Isto que eu gostaria de dizer para vocês, seja qual for a experiência que vocês estiverem envolvidos. Então é isso, galera. Esta é a energia da força de Leão e do Mercúrio retrógrado para todos os signos. Se vocês souberem observar de acordo com o que representa suas prioridades, se você está mais no desafio ou na luz, existe a oportunidade com todas essas energias de você dar uma arrumadinha e devagarzinho todos vão entrar na fluência.